Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 51, o segundo programa de 2020. Falaremos sobre o orçamento do Fortaleza 2020, o maior orçamento da história do futebol cearense. Surpreendente, um número bastante surpreendente de 109 milhões. E vamos tentar trazer aqui várias informações, umas exclusivas, outras nem tanto, a respeito do orçamento. Hoje estamos aqui com o nosso time completo: Thaís, Elenilson e Felipe, barra, entre parênteses, FT Miranda. E é isso. E aí, Thaís, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Saulinho? Fala, Lenilson, Felipe, todo mundo que está escutando a gente aqui. Tudo bem. A gente tem esse diferencial no Glória, que é poder falar do Fortaleza fora das quatro linhas, né? E esse definitivamente é um programa muito relevante sobre o Fortaleza fora das quatro linhas. Qual é a previsão orçamentária do Fortaleza para 2020? Uma previsão histórica que eu espero que corresponda ao que o time vai fazer em campo. Ou que o time corresponda ao orçamento, né? Ou, ou Na vice-versa. verdade, eu quis dizer que ela seja coerente com o que o time vai produzir. As grandezas que sejam coerentes. Ou vice-versa. É isso. E aí, Felipe, beleza, cara? Fala, Saulo, diga um abraço, primeiramente também um abraço para a Thaís, para o Nilson, toda a galera curtindo o Glória e Tradição. É isso aí, vamos falar sobre esse tema bastante importante, que é o orçamento, né? Sabemos que é o que praticamente vai pautar o nosso ano, provavelmente. E espero que a galera curta e que seja um ótimo programa. Show. E aí, Elenilson Dantas, o homem das antenas, beleza? Beleza, Saulo? Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aí, todo mundo que está ouvindo o podcast. Enquanto a bola não rola, né, que é o que a gente gosta mesmo, é de futebol, é bola na rede, é dentro das quatro linhas, a gente vai pincelar nesses assuntos que não deixam de ser muito importantes, afinal de contas, o orçamento é que vai ditar o que a gente vai montar, como vai ser montado o time, principalmente o elenco profissional do ano de 2020, que começa agora. Hoje é dia 14, o tempo tá voando, meu irmão. Já acabou 2020 desse jeito aí. Então a gente tem que correr e o orçamento é o alicerce do ano que começa. É isso. Antes da gente entrar no nosso assunto principal, temos aqui alguns recados. E eu peço também a ajuda da Thaís pra gente falar um pouco sobre isso. Se você segue a gente nas redes sociais, você certamente deve ter visto que nós lançamos o Padrim, né? O que é o Padrim? Padrim é uma oportunidade que você nos dá de evoluirmos como programa, como estrutura, como é, geração de conteúdo para a torcida do Fortaleza. E você tem a oportunidade de contribuir com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. E você tem algumas vantagens com isso, né? Temos algumas categorias de contribuições. Nas nossas redes sociais tem mais explicado, mas falaremos aqui também um pouco sobre isso. Fala aí, Thais, melhor do que você sabe muito mais do que eu a respeito de valores e de como nós estamos até o momento com os nossos padrinhos. Justamente, a gente lançou essa semana, já era uma ideia que a gente vinha ruminando, né, conversando desde novembro, dezembro do ano passado. A gente tem 4 categorias: a categoria tradição, de apenas R$ 5, categoria combativo e... Não, perdão. Combativo vibrante e forte. A categoria vibrante e forte de R$ 9, a categoria fiel de R$ 18 e a categoria conselheiro de R$ 47. Então, são categorias são planos, né, para todos os bolsos. No nosso site, no site da plataforma Padrim, www.padrim.com.br /Glória e Tradicão porque não tem o cedilha, né? Vocês vão poder entender quais são os benefícios de cada plano, galera. A gente já está com 17 padrinhos e eu acho que devem ter apenas 2 ou 3 dias que a gente lançou a novidade. A gente não tinha gravado ainda programa depois do lançamento do Padrim. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente agora, visita essa página, tenta entender, lá tem explicando o que está por trás da nossa decisão
de ter entrado num financiamento coletivo e recorrente, que é profissionalizar o Glória e buscar a perfeição técnica. Então, vão lá, www.padrim.com.br/Glória e Tradicão. A gente já está com 4 conselheiros, inclusive, e eu acho que dá para a gente estabelecer algumas metas interessantes daqui para o final do ano. Vão lá e apoiem a mídia independente que cobra o Fortaleza. E é isso. E um dos benefícios, né, que você tem uma das recompensas é participar de um grupo de WhatsApp. Então, assim, esse grupo de WhatsApp é super legal. O grupo foi inaugurado assim, de forma oficial ontem, né? Ontem, quando eu falo, é dia Eles, 13. inclusive, Saulinho, Fala. desculpa te incomodar bem rápido. A galera do nosso grupo, inclusive, já sabe das novidades de mercado da bola, que a gente vai contar aqui ao longo do programa, no final do programa, as novidades que a gente conseguiu apurar sobre os jogadores com quem o Fortaleza mantém conversa. A galera que está no grupo já sabe disso e teve acesso a essas informações com exclusividade, né? E também tem, quando a gente lançar o episódio, né, a gente vai colocar primeiro o link lá para eles, para depois a gente divulgar nas redes sociais. Então, assim, é uma das formas da gente beneficiar esse pessoal que está nos apoiando, e você também pode fazer parte do grupo por apenas, acho que é R$ 9, já dá o direito de participar do grupo de WhatsApp. Então, qualquer dúvida, fala com a gente nas redes sociais, seja na conta do Glória e Tradição, seja nas nossas próprias contas, né, pessoais. Falando em contas no Instagram, nas redes sociais, nós batemos hoje 2.000 seguidores no Instagram. Acho que é um número para mim muito relevante. A gente tava um dia desse aí com menos de 1.000 e a gente está com 2.000 e a gente sonha em chegar nos 5.000 seguidores até, quem sabe, o início do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste. Vamos nos esforçar para isso. E estamos também pertinho de chegar nos 3.000 seguidores no Twitter, né? Então, se você não segue a gente no Instagram, no Twitter, vai lá, Glória Tradição, e no Twitter e no Instagram para dar essa moral pra gente. Então pronto, então vamos começar o programa. Primeiro queria explicar um pouco o que é o orçamento, né? Acho que às vezes fica um pouco confuso isso. Sim, o que é que tem a ver, o orçamento, o que é isso, por que é que tem que ser, né? E assim, nós temos dois momentos bastante esperados na nossa torcida, em boa parte da torcida, né? Que é a aprovação do orçamento, que ele sempre é feito no final do ano, e também a aprovação das contas do Fortaleza, né? O Conselho Deliberativo aprova as contas a cada 3 meses e tem a aprovação do ano anterior, que ela é feita em abril. Ela é feita em abril porque é uma lei, né? O Profut, ele obriga os clubes a publicar os seus resultados contábeis do ano anterior até abril, até o final de abril do ano seguinte. Então, o Fortaleza ele tem que lançar isso, ele tem que publicar o seu realizado, a sua receita, o seu faturamento, os seus resultados do ano anterior até abril. Então, esses dois momentos eles estão bastante esperados no Conselho Deliberativo. Nós entramos em contato com o Demetrios Ribeiro, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Fortaleza. E uma das coisas que eu perguntei é exatamente sobre isso. Qual é a importância do orçamento para o clube? Por que o orçamento tem que ser aprovado? Quais são os benefícios que nós temos em aprovar esse orçamento, né? E por que ele também é no final do ano, e toda essa burocracia. E aí o Demetrios mandou um áudio para a gente explicando de forma bem didática esse passo a passo do orçamento, também da aprovação de contas que é feito. Já adiantamos aqui que faremos um episódio especial também sobre os nossos resultados de 2019. Tivemos o campo, né? O resultado dentro do campo foi muito bom, mas temos também que analisar o fora de campo, analisar nossas receitas, saber se nós encerramos o ano com superávit ou com déficit. E isso saberemos de forma detalhada a partir de abril. Então fica aí com o áudio do Demetrios, que ele vai explicar de forma bem interessante sobre essas dúvidas, e depois a gente continua aqui o nosso debate. Estamos aqui, né, para poder conversar com vocês sobre esse tema que é muito importante, não só para o Fortaleza, como para todos os outros clubes, para as instituições que orbitam no futebol, que é a questão orçamentária, a questão financeira.
a gente entende que para alguns torcedores é um tema até chato, né, de se falar, mas ele é muito importante. É muito importante até porque o Fortaleza é uma associação civil particular, associação civil privada, ela tem seus sócios, ela tem seus associados e por conta disso tem o dever de prestar contas de toda a sua movimentação financeira, de suas receitas, de suas despesas. E é importante que isso tenha um regramento, que isso tenha uma normatização para que os associados tenham plena convicção de como está sendo tocada a agremiação, de como está sendo tocada a instituição e, por conseguinte, analisar se a gestão está sendo correta, está atendendo os preceitos, os preceitos legais e, evidentemente, fazer uma avaliação de como o clube está sendo tocado, né? E assim, para esclarecer, nós temos algumas obrigações estatutárias. No Estatuto do Fortaleza, nós temos algumas obrigações, basicamente elas estão lá no artigo 52, sabe, pessoal? O artigo 52, para quem durante aqui o podcast, ou depois tiver interesse de entender melhor, o artigo 52 do Estatuto é onde tem lá os regramentos em relação à prestação de contas, ao orçamento e tudo, né? Então nós temos no artigo 52, na letra A, uma obrigação de que o Conselho Deliberativo ele tem que se reunir trimestralmente, de 3 em 3 meses, para analisar o trimestre anterior, para o torcedor entender como é que isso funciona. O mês de janeiro, o mês de fevereiro e o mês de março, faz um trimestre. No mês de abril, o Conselho Deliberativo tem que se reunir, a diretoria executiva envia os balancetes e toda a movimentação financeira, receita, despesa, o que é que foi gasto, o que é que não foi gasto, o que é que tem de ativo, o que é que tem de passivo, para o Conselho Fiscal e para a auditoria externa independente. Essa auditoria externa ela faz um relatório, o Conselho Fiscal elabora o parecer, ambos dando as suas opiniões, se o que é que está certo, o que é que está errado, se as contas merecem ser aprovadas, se as contas não merecem serem aprovadas. Isso tudo é enviado para a mesa do Conselho Deliberativo, que marca uma assembleia ordinária do Conselho para que os conselheiros analisem e votem se aprovam ou não aquele trimestre. Obviamente que o conselheiro não vai no dia nem na hora da Assembleia ter acesso a isso. A mesa do conselho envia para os conselheiros tanto os balancetes, como envia para os conselheiros o relatório da auditoria externa, como envia para os conselheiros o parecer do Conselho Fiscal, para que quando eles cheguem na Assembleia, eles já tenham tido acesso a todas as informações e lá eles possam esclarecer dúvidas, sugerir, pedir mudanças em alguma situação ou outras, ou enfim, o conselheiro participar também da vida financeira e econômica do clube, né? Então, trimestralmente, o Conselho Deliberativo se reúne para esse fim. E assim é feito ao longo dos anos, né? Vale salientar que aí tem uma participação do Conselho Fiscal, algo importante do clube, e que o atual Conselho Fiscal muito laborioso, muito trabalhador, tem ocupado bem essa função e tem feito isso com muita maestria. Também, até a primeira quinzena de abril, o Conselho Deliberativo tem que aprovar o balancete anual, que é justamente essa aprovação desses 4 trimestres. Esses 4 trimestres, que faz do ano todo até abril, tem que estar publicado no site, que é para poder atender às exigências de Lei Pelé, de Profut e até do nosso estatuto. Tá? Então, até abril, os 4 trimestres tem que estar aprovado do ano anterior, sob pena de começar a não receber dinheiro público, de perder patrocínios públicos, essa coisa toda. E aí entra até a primeira quinzena de novembro, ou seja, até a primeira quinzena de novembro você tem que aprovar o orçamento do ano seguinte. Agora, recentemente, no mês de novembro, na realidade foi no mês de dezembro, porque ficou aquela dúvida se a gente ia ficar na Série A ou na Série B, o pleno do Conselho em conjunto resolveu adiar de novembro para dezembro a apreciação do orçamento de 2020. Mas em dezembro nós analisamos e aprovamos
o orçamento de 2020, e que segue também de ser enviado para o Conselho Fiscal, para ele dar um parecer, para ele sugerir modificações, e aí depois vem para o pleno aprovar o orçamento do ano de 2020, no caso, em novembro do ano passado, de 2019, que foi, no caso, em dezembro, pelas razões que eu anteriormente falei. Né? Então é isso aí, mais ou menos a forma como o Estatuto prevê, o Estatuto exige e é a forma como a gente tem atuado, a mesa do Conselho, o pleno do Conselho, a diretoria executiva, o Conselho Fiscal e a auditoria externa, e que até agora as contas têm sido aprovadas com toda a transparência e com toda a divulgação que merece. Queria deixar aqui um forte abraço a vocês que fazem o podcast Glória e Tradição, me colocando à disposição de vocês sempre que for necessário. Continuando aqui o programa, nós sabemos que tivemos uma evolução, se a gente comparar o orçamento dos 2 anos, né, 19 e 20, de um ano para o outro, uma evolução de 92%. Só para você ter uma noção, ano passado nosso orçamento era de 56 milhões e esse ano aprovamos 109. Não significa que nós só realizamos 56 milhões aprovados ano passado. A gente não sabe ainda esses números porque eles não vão ser aprovados e divulgados somente em abril, mas se trabalham com a ideia de que ultrapassamos a casa dos 100 milhões de realizado. O nosso faturamento foi acima de 100 milhões em 2019. Então, assim, se nós tivemos uma projeção de 56 e nós faturamos mais de 100, nós praticamente dobramos o nosso orçamento projetado. O que também não significa que iremos fazer a mesma coisa esse ano. Não, se nós projetamos 109, não significa que nós iremos faturar 200 milhões. A gente sabe que o orçamento sempre é um pouco abaixo, né? O Fortaleza, por exemplo, esse ano projetou jogar apenas uma fase na Copa Sul-Americana. Jogar apenas uma fase na Copa do Brasil. Para quem não sabe, nós já entramos nas oitavas de final. Ele projetou chegar nas semifinais da Copa do Nordeste. Projetou ter essa receita, né? Porque o Fortaleza já disputa a primeira fase, ele projetou passar para as quartas e jogar a semifinal. Ele projetou isso, mas podemos ser campeões de novo. Isso não está no orçamento. Essa verba de premiação, ela não foi orçada. Então podemos sim, sem nenhuma dúvida, vender mais camisa, ter mais receita de sócio torcedor, ter maiores patrocinadores e tantos outros pontos que pode elevar o nosso faturamento em 2020. Mas aí vamos começar a detalhar. Thaís, queria que você começasse falando a respeito do que chamou a sua atenção, né, desse orçamento, dessa evolução de um ano para o outro. E depois nós vamos inserir o Elenilson e o Felipe na conversa para a gente ir debatendo sobre alguns pontos, né? Pois é, Saulinho. Primeiramente, concordar contigo de que chegar ao número que esse orçamento nos traz é sinal, sem sombra de dúvidas, de uma verdadeira mudança de patamar do Fortaleza, né? E analisando eu tô olhando aqui os dois orçamentos, tanto o que foi apresentado em 2019 como o de 2020, o que a gente percebe é que, para 2020, o Fortaleza projeta o investimento dele em dois principais pilares, que são folha de pagamento de jogadores, né? A gente pretende aí começar o campeonato com uma folha que varia entre 3 milhões e 3 milhões e meio, podendo aumentar no decorrer do campeonato se a gente precisar suprir algum tipo de carência. A gente sabe que esse tipo de necessidade pode acontecer. E o outro ponto, o outro pilar é o investimento patrimonial, investimento em estrutura, né? E nisso a gente pode mencionar tanto a conclusão do Centro de Excelência, que além do custo que vai sair do bolso do clube, digamos assim, ainda há as campanhas de arrecadação, né? A vaquinha do mito segue valendo e etc. E a conclusão do Centro de Excelência e reformas, investimentos patrimoniais no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, que inclusive hoje eu estava acompanhando o Instagram do Daniel Levi, que é o engenheiro das obras, o engenheiro do Fortaleza, né, que meio que coordena essas obras. A gente já fez até um programa com ele. Ele mostrou que começaram hoje as obras no campo 1 do CT Ribamar Bezerra.
vai haver uma reforma lá para que o campo seja semelhante ao da Arena Castelão, semelhante ao do Centro de Excelência. Então, vai haver, o Fortaleza projeta para esse 2020 investir pesado, tanto no futebol masculino, como no seu arcabouço patrimonial, digamos assim, né? Na sua estrutura, que faz também, que influi diretamente no desempenho do futebol. Mas assim, se você olhar por um lado, que essa reforma no campo, no CT, o maior beneficiado, na minha visão, vai ser a categoria de base. Porque quando o Também, centro de também. excelência estiver. Porque eu acho que assim, é interessante ter os dois campos de altíssima qualidade, porque no período de chuvas que vai chegar aqui em Fortaleza, você tem os dois campos para treinar e acaba que não danifica, né? Você treina uma semana em um, uma semana em outro e tal. Só que tem um momento que a chuva passa. Vai pro mês de abril, e de abril em diante, praticamente não tem mais chuva em Fortaleza, abril, maio. E aí o que é que você faz? O Fortaleza profissional vai treinar apenas no centro de excelência. Então a categoria de base vai ganhar aí, está ganhando já um equipamento de super qualidade, o campo, o alojamento, o restaurante, a academia, toda a estrutura que o profissional hoje utiliza no CT, vai ficar para a categoria de base, né? Então já é também um avanço do Fortaleza em estrutura, porque ele vai ter duas grandes estruturas, né? Não vai ter apenas o CT nem apenas o centro de excelência, vai ter duas. Tudo que se compra, eu lembro que amigos do Fortaleza contavam que era difícil, em 2018 principalmente, porque o Fortaleza tinha que manter duas estruturas, porque às vezes o Rogério queria treinar no PC e às vezes ele queria treinar no CT. Então tinha que ter duas cozinhas, duas estruturas, sei lá, dois restaurantes, dois refeitórios, duas cozinhas, duas academias, dois campos, para atender essa necessidade. Só que ainda era precária, né? Ali no início do ano de 2018, praticamente. Fortaleza não tinha a estrutura que já tem hoje, quase 2 anos depois, né? E você, Elenilson, que já viu tanta coisa nesse Fortaleza, coisas recentes, né? Imaginar que Fortaleza com 100 milhões de orçamento para gastar no ano, é meio surreal imaginar isso 4 anos atrás, né? É verdade. E você fala assim, 4 anos, mas eu que cheguei a conviver, né, nos anos 90, frequentava PC quase que semanalmente. A gente via treinos acontecendo lá e a gente não via nem a chuteira dos caras de tão alto que era aquele. Não era nem grama, era um capim, na verdade, né? A arquibancada ao redor não existia, eram umas muretas. Aí hoje em dia a gente vê o centro de excelência, vê um orçamento desse sendo aprovado. Realmente é como vocês falaram, é outro patamar, mas ao mesmo tempo a gente para pensar e se compara com outros times que estão disputando a mesma competição que a gente, né? Aí a gente, né, a gente ainda tem muito feijão para comer, mas, cara, pô, velho, não tem como comparar, já é um baita de um começo. A gente pode até dizer assim que a gente está procurando o nosso lugar, né? Nosso lugar ao sol e se tudo correr bem, a gente está no caminho certo. Como eu falei no início do programa, a gente dá valor mesmo, bola rolando e tal, fazer gol, comemorar a vitória, mas isso, para chegar até isso, a gente precisa desse alicerce, né? Dessa base, desse apoio fora de campo. Infelizmente, hoje, o dinheiro é a mola do mundo. Sem dinheiro, você não faz absolutamente nada, principalmente no futebol. E, assim, o que a gente vê hoje no PC, no CT, é uma evolução a olhos vistos, né? E que a gente tem que dar o braço a torcer, que tem muito, muito do dedo do Rogério nisso tudo, né? A gente sabe que aquela escolha lá no final de 2017, aquela escolha do treinador, deu uma mudança de chave, né? Não só no nosso estilo de jogo, que hoje a gente joga com um sistema de jogo que é bem quisto, que é bem comentado e tal, mas assim, o fato de ser esse cara que exige estrutura, que exige excelência, né? Então, cara, isso vai fazer um bem danado e a gente sabe que é um legado que vai ficar para sempre. Sendo bem feito, fazendo com segurança e tal, a gente sabe que é uma coisa que a gente vai usufruir por muitos e muitos anos
e, se Deus quiser, se tornar num ciclo vicioso, né? Quanto mais se fizer, mais se ganha, quanto mais se ganha, mais se faz, e assim vai. Então, eu não fico surpreso, né, com esse orçamento, quase 100% de aumento, você falou em 92%, né? Não fico surpreso porque a gente viu, a gente conviveu e a gente sabe que teve uma evolução, né? Teve uma evolução e a gente sabe que a tendência era essa, né? Crescer sempre, seja dentro de campo, fora de campo. E assim, o 2020, que começa agora, né? Tá batendo nas nossas portas também com relação à bola rolando, mas a gente sabe que é natural esse tipo de cobrança que a torcida faz, não está contratando ninguém, por quê? Porque não tem dinheiro, não é nada disso. A gente sabe que, a gente que está dentro, a gente sabe das necessidades que precisam ser pontuais, né? Não é porque a gente tem um orçamento de 109 milhões que a gente vai sair rasgando dinheiro e daqui a pouco fazer besteira, né? Mas tem um detalhe aí que assim, não é que o Fortaleza tem 109 milhões de orçamento, que ele tem, não é porque ele tem isso de orçamento, que ele tem 15 milhões de fluxo de caixa, por exemplo. Então o Fortaleza, ele virou o ano de 2019 para 2020 na conta do chá, né? Pagando ali em dias, Exato. cumprindo suas obrigações, pagando premiações, e ele inicia o ano do zero. Então assim, o dinheiro esse dinheiro aí, 109 milhões, ele não chegou ainda. Ele não é um... Mas a manchete, quando a Sim, manchete sim, exatamente. chega, o orçamento é 109 milhões, pronto, vamos trazer fulano, trazer esse cano, não tem jeito, o torcedor vai pensar assim. Não é que no dia 1º de janeiro caiu na conta 109 milhões. Bora, negar, gastar. É Isso. uma construção ao longo do ano. Só para ter uma ideia, o Campeonato Cearense paga 600 mil reais de televisão. Então, assim, o Fortaleza vai jogar 5 partidas, né, Menino? São 7 partidas da primeira fase, né? Do Cearense. 7 7 partidas. partidas da primeira fase, uma partida da semifinal, jogo único, e 2 partidas da final. Então, 7 com 8, 10 partidas. O Fortaleza vai jogar 10 jogos no Campeonato Cearense. São 10 datas para ganhar 600 mil reais. 60 mil reais por jogo. Compensa? Como é que você monta uma folha de um elenco caro, 3 milhões e meio, 3 milhões, para ganhar 60 mil por jogo no Cearense? Então, assim, como é que monta um time difícil? Ah, Sal, e a Copa do Nordeste? A Copa do Nordeste, o Fortaleza vai ganhar o dinheiro da primeira fase. Se ele não passar de fase, acabou. A Copa do Brasil, ele só vai jogar lá para abril. Não sabe Ou nem. mais. Ou mais, a gente não sabe nem É contra. oitavas de A final. gente não sabe nem contra quem é, né? Que vai ser oitavo de final quando acabar o estadual. No meio da Série A é que não jogar o Brasil. O dinheiro só vem nessa época. Só vai vir aí. Quando a Série A só começa em maio. Cota da Série A só recebe em maio. Vamos jogar agora, daqui a um mês, 29 dias, 30 dias, a Copa Sul-Americana. Aí eu acho que ela também, daqui a uns 15 dias, deve cair esse dinheiro. 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 não paga um terço da folha do Fortaleza. Então o Fortaleza precisa ter um fluxo de caixa para ele se manter enquanto esse dinheiro não entra. Porque esse 109 milhões, como é que ele vai entrar? Sócio. O sócio, o Fortaleza projeta um faturamento de 18 milhões. Mas é ao longo do ano. Se você dividir o 18 por 12, daí 1 milhão e 500, 1 milhão e alguma coisa por mês. Então vai entrar no primeiro mês, né? Eu consigo pagar a folha. Mês que vem, de novo. E assim vai. Então cada parcela dessa, cada linha desse orçamento, sócio, transmissão de TV, premiação, patrocínio, venda de atleta, e todas as formas de receita que pode vir, royalty, venda de camisa e etc., ela é uma contribuição que vem mensal. Mensal. O Fortaleza não iniciou o ano já com esse dinheiro todo arrecadado e não está contratando porque não quer, né? Ele tem muito desse dinheiro aqui, ele tem que conquistar, sabe assim, ele tem que correr atrás, porque tem uma coisa super importante. A bola tem que entrar, né? Então assim, se a bola não entrar, o cara não compra camisa. O Fortaleza lança essa ruma de camisa no ano e tem essa ruma de loja pela cidade, tem essa ruma de produto licenciado, porque a bola tá entrando.
Eu acho essa comparação, essa ligação de uma coisa com a outra, eu acho muito clara, sabe? Claro que se a bola, se o Fortaleza começar a perder, vai vender ainda camisa, vai ter ainda quem seja sócio, mas caramba, não, perde um pouco aquela empolgação, né? Quanto mais resultados em campo, mais resultados fora de campo. Acho que uma coisa. E quanto mais eu evoluir fora de campo, mais eu dou qualidade, mais eu dou estrutura para o campo. Então, assim, eu acho que uma coisa é o tempo todo ligada à outra, né? Então, eu só quis fazer essa explicação porque pra gente que acha tem 109 milhões e fica fazendo vaquinha. Mas não tem nada a Né? ver. Não tem nada a ver uma com a É, outra. isso. E só para finalizar, eu até me incluo, né, o torcedor geralmente, como eu disse, eu me incluo nessa. Todos nós somos bons treinadores, né? A gente dá pitaco, escalação e tudo. Mas, assim, sinceramente, economista, eu pelo menos eu sou péssimo economista e eu não entendo muito dessa parte de dinheiro e tal. Então, eu prefiro acreditar que estão sabendo fazer a coisa certa, tá? Então, a gente não se deve levar pelas manchetes e tal, e analisar superficialmente, sem adentrar nos detalhes e saber dessas nuances aí que você citou, né? Vamos lá. É isso. E assim, e aí, Felipe, queria que inserir você aqui na conversa agora, pra gente falar um pouco assim da transmissão de TV. Eu falei agora do Cearense, né? Mas a gente também tem aí Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A. Fortaleza até projeta aí uma evolução, né, na Série A, para o próximo ano, né? Pois é, Saulo, aproveitando e pegando o gancho que tu deixou, cara, assim, dos números, aos olhos do torcedor, é inegável, é animador. Mas, assim, eu não minto. Analisando superficialmente, ao ler, assim, os números crus, a empolgação até que é justificada. Porém, acredito que a gente deve analisar com um pouco mais de cautela. Porque, por exemplo, é um orçamento, afinal. É algo que a gente está planejando. E sempre que há um planejamento, é necessário responsabilidade e precaução. Mas assim, assim como muitos, a gente confia em quem está lá. A gente confia. A gente sabe que a expectativa projetada reflete as nossas necessidades, né? É animador, mas eu vejo os números com com um pouquinho de cautela. Mas tipo assim, falo das cotas. Eu acredito sim que o resultado dentro de campo é que vai projetar com mais certeza o que a gente vai ter fora dele. É muito arriscado a gente querer fazer, por exemplo, um planejamento. Ah, Fortaleza vai passar de fase na Copa do Brasil. Fortaleza vai conquistar uma posição melhor no Brasileirão, que isso afeta na cota. Mas a gente não pode cravar nada, entendeu? É meio que jogar um campo minado da vida real. A gente não adianta a gente projetar X se Y não acontecer, entende? Por isso que, analisando friamente, é animador, fico animado, tenho certeza que boa parte da torcida está animada, mas ao mesmo tempo a gente está com um pouquinho de cautela, com um pouquinho de. Tentando segurar aquela expectativa, sabe? Porque, como eu falei, não adianta nada a gente projetar X se Y não ocorrer. É como o Marcelo Paes, nosso presidente, cansou de falar no passado. Não adianta nada se a bola não entrar. A bola tem que continuar entrando. Então, a Inclusive, gente. Felipe, Hum, só te interrompendo, porque pode passar a impressão 109 milhões, né? O esporte, se eu não me engano, está com 80 milhões de previsão orçamentária. A 70 gente está milhões só. muito acima. Pois é, é. a gente está muito acima. Isso pode passar a impressão de que o Fortaleza é um time rico, quando não é. Eu acho que isso não Uhum. pode em nenhum momento entrar no imaginário do torcedor. Pode ser que daqui a alguns anos sejamos, mas não é definitivamente. Porque na medida em que a nossa previsão de faturamento é alta, a nossa previsão de despesa é muito alta. A gente não pode esquecer que Uhum. a gente tem uma previsão orçamentária de 109 milhões, mas com a nossa previsão de despesa, a gente vai ter um superávit mínimo. Mínimo. É um superávit que eu não posso nem dizer que é um valor de segurança, porque não é. Né? E a gente já vem de alguns anos com déficit. Se eu não me engano, o último ano de superávit do Fortaleza foi 2016. Eu estou correta? Eu acho que você comentou isso antes da gente começar a gravar. Foi isso mesmo, Mas foi. De 14 pra cá, 14, 15, 16, 17, 18, 19 não sabemos ainda, né? Mas de 14 a 18, apenas 16 nós terminamos o ano com superávit, acho que na casa dos 300 mil reais nesse ano. Todos os outros anos, 300 mil reais?
R$ 300 mil não é nada, né? Não é nada em termos de time de futebol, em termos de superávit. Então, eu Tá aí só imagino. pro torcedor entender qual é o impacto disso. É tipo assim, 2018 nós terminamos com um déficit de 1.600.000, certo? Então é como se eu já entrasse em 2019 com menos 1.600.000, para você entender um pouco. Porque eu tenho contas a pagar em 2019 que eu não paguei em 2018, entendeu? Então assim, se digamos que nós gastamos em 19 100 milhões, eu, eu só gastei em 19, na verdade, 98 milhões e alguma coisa, porque eu tive que bancar aquela despesa de 18 que eu não consegui zerar. O contrário também é verdadeiro. Se eu tive um superávit de 1 milhão de um ano para o outro, esse número acrescenta ao meu orçamento, porque eu já entrei com saldo. É como você no seu salário mensal. Você virou o mês com a conta lá no cheque especial, né? Quando o seu salário entra, ele já debita. A analogia é exatamente essa. E quando você consegue virar um mês com um dinheirozinho guardado, aumenta com o que foi entrar. Então, só para ficar claro, para o torcedor entender, porque às vezes não é tão simples, né? Porque em janeiro você tem que pagar a multa para pegar, trazer novos atletas. Você tem que pagar a comissão de empresário, luva para jogador querer vir jogar aqui. Tudo isso no início de ano que não tem as receitas tão fortes. Como eu falei, o quente de receita ele vem de maio para frente. Copa do Brasil, as cotas da Série A, é, já vai ter um sócio torcedor, uma venda de camisa mais consolidada. Em abril, o Fortaleza lança uma camisa, a camisa é, a tradição é lançada em abril, maio. Então, assim, é a partir do segundo semestre que é onde o dinheiro começa a entrar mais. Mas já é necessário montar um time forte no início do ano. Aí o pessoal fica se comparando. Vou trazer uma comparação agora mais clara. Como é que o Fortaleza tem 109 milhões, o rival de orçamento, o rival tem 100 milhões, e eles conseguem fazer grandes contratações, pagando multas e tal? Porque tem um negócio chamado venda de atleta. Fortaleza, qual foi a última vez que o Fortaleza vendeu atleta e teve um ganho, né? Vendeu o Edinho em 2018 por 1 milhão e alguma coisa. Vendeu o Júnior Santos ano passado por 2 milhões e alguma coisa. O nosso rival vendeu quase 10 milhões de reais agora em janeiro. Então ele. Tem um negócio também chamado Série C, né, Saulo? A gente está Não, num processo sim, de não, sim, recuperação sim, também. sim, sim, mas eu tô falando de uma forma bem mais prática, né? Se por acaso o Fortaleza, se por acaso aqui, Fortaleza virou o ano de 2019 vendendo o Felipe por 10 milhões, vendendo o Romarinho por 20 milhões e o Grêmio vendendo o Cebolinho, o Fortaleza botando mais 20 milhões no bolso. Olha a quantidade de dinheiro que o Fortaleza inicia o ano, entendeu? Então o Fortaleza iniciaria o ano com tudo isso que não estava previsto, que não estava orçado, tudo isso aí sobrando para poder comprar atletas e iniciar um ano. Então, só para fazer um entendimento que o Fortaleza não iniciou o ano com o dinheiro sobrando e muito menos com esses 109 milhões que ele está orçando, né? Pois é, Pois é. aí por isso mesmo, desculpa, Thaís, rapidinho. Por isso mesmo, Saulo, que eu falei que a gente tem que analisar esses números com cautela, sabe? Não adianta a gente se animar muito, a gente ficar muito empolgado, porque, como tu falou no início, como foi exemplificado pela galera aqui do Glória e Tradição, a gente tem que também pensar com responsabilidade, é um planejamento. Não adianta a gente também querer, como tu falou, os números do orçamento são maiores que o do Ceará, é o maior orçamento do estado, é o segundo maior do Nordeste, mas isso nem sempre significa algo que vai refletir um sucesso. A gente não pode também falar, o orçamento do Fortaleza é X, é bem maior, passa 100 milhões de reais. Mas isso também não significa que a gente vai ver, por exemplo, a bola entrar em todo jogo. Então a gente tem que analisar com cautela, com mais calma, controlar a expectativa, principalmente, porque, obviamente, o monstro da expectativa vive se alimentando do que a gente fala, principalmente da empolgação do torcedor, mas é justificável. Então, só para concluir o pensamento, eu acho que a gente tem que confiar no trabalho, acreditar que o resultado dentro de campo vai acontecer, afinal, qual o torcedor que não acredita nisso, convenhamos, e que só com o trabalho dentro de campo, com a torcida fazendo sua parte, investindo no sócio torcedor, que a gente pode trabalhar fora de campo para melhorar os resultados dentro de campo, entendeu? Então, só para concluir, eu acredito que a gente tem que analisar com calma e com planejamento, tudo vai caminhar para o que tem que caminhar. E assim, se a gente entrar para o que grande
para o que realmente interessa, né? Que é o futebol, que são os atletas, que são os profissionais, que são eles que fazem tudo isso acontecer praticamente. O Fortaleza ele projeta para esse ano algo perto de 50 milhões. Como é que eu cheguei nesse número? O salário em carteira, direito de imagem, comissão técnica, folha da administração do futebol e premiações. O Fortaleza projeta gastar 7,8 milhões com premiações para esse ano. O que são essas premiações? O Fortaleza está projetando pagar mais 3 milhões e meio ano que vem. Só para ir para a Sul-Americana. Ele está projetando pagar 1 milhão para ganhar o Campeonato Cearense. Isso eu estou na minha cabeça aqui. 1,5 milhão para ganhar a Copa do Nordeste. Fora aquele bichozinho que tem, né? Jogo a jogo. Empatar com o Santos na Vila, 3-3. Será que não rolou um bicho bacana para os jogadores, né? Ganhar do Grêmio aqui, ganhar do Santos aqui, aquela vitória espetacular contra o Santos. Ali deve ter tido uma premiação muito interessante. Então, cada jogo, aí é uma coisa que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, que o atleta ganha o salário, ganha não sei o que, ainda ganha bicho, né? Por jogo, ainda ganha a premiação no final do ano. Então, é uma vida muito boa de jogador, mas faz parte do futebol. Todos os clubes trabalham dessa forma e eles estão entregando o resultado dentro de campo. Então, é justo que eles também recebam as suas devidas premiações, né? E aí, Thais, algum ponto que você queira acrescentar aqui, que você observou de curiosidade no orçamento, antes da gente sair do futebol e para alguns assuntos mais polêmicos, né? Tem alguns assuntos mais polêmicos, mas de fato, se a gente for olhar o que é que a gente previu em 2019, foi 18 milhões de salário, carteira, né? Carteira assinada, e 12 milhões de direito de imagem, da 30. Para 2020, a previsão já está aí em uns 34.800, né? Se a gente for, é um aumento em médio assim, de uns 15 a 17% de aumento. E é isso, basicamente a gente tem que ficar pensando que é importante que esse dinheiro seja efetivamente investido no futebol, porque é dele que a gente vai conseguir mais faturamento, mais objetivos conquistados, para que em 2021 a previsão orçamentária suba ainda mais. Mas, assim, em termos de futebol, eu acho que não tem muito especificamente o que dizer. O que eu poderia destacar é que, fazendo um paralelo de 2019 para 2020, a gente vai ter aumento, né, por conta dos direitos de imagem de alguns das transmissões de TV, perdão, de alguns campeonatos. A Copa do Nordeste a gente está prevendo receber mais, coisa de 90% a mais é o que o clube está prevendo receber por transmissão. É porque assim, ano passado, o orçamento de 2019, ele foi muito pés no chão, sabe? Fortaleza projetou, por exemplo, aí é um orçamento de primeira fase. Fortaleza Exato, sim, não. primeira fase e acabou, foi eliminado na primeira fase. Só que foi campeão, né? Isso é algo, inclusive, que a gente tem que passar para o nosso ouvinte. Exatamente. É que a previsão orçamentária ela está diretamente ligada aos objetivos que a diretoria, a comissão técnica traçaram para o clube ao longo do ano, né? Objetivos esportivos, óbvio. Sim, exatamente, exatamente. E assim, uma coisa que eu achei interessante aqui agora, que tu falou, no caso, assim, tu falou carteira e direito de imagem, né? Muitos torcedores não entendem o que é isso. Quando, fulano de tal tá devendo imagem 4 meses, a carteira tá pago, é porque a regulação, a lei, o regulamento trabalhista, ele permite que o clube coloque somente uma parte na carteira de trabalho, a carteira mesmo, aquela azulzinha lá, que se eu não me engano, no mínimo 60% tem que ir na carteira e o resto pode ser direito de imagem. Direito de imagem é como se fosse um por fora, certo? Tem jogador que ele só quer na carteira. Ele chega no clube e fala, eu ganho 100 mil, eu quero que você bote aí 100 mil na carteira de trabalho. E acabou-se. Já tem atleta que ele não quer nem os 60. Não, bote aí só 20. Só que o clube não pode botar porque o clube está burlando a lei. Tá, sei lá, como se você estivesse pagando menos impostos e tal. Porque esse cara que bota menos aí, às vezes ele quer fugir de uma obrigaçãozinha que ele tem que ter. Por exemplo, Sal, pensão alimentícia, né?
que a lei obriga o cara a dar uma parte do salário, da carteira. Então, tem essas coisinhas no futebol, então por isso que é dividido o salário do atleta entre carteira e direito de imagem, para ficar claro para quem não entende muito sobre isso. Mas vamos, Thais, entrar aqui no assunto polêmico, né, que acho que chama mais atenção. É, eu acho que o Felipe tem um número, né, Felipe, a respeito da categoria de base do Fortaleza. Tu estava comentando com a gente aqui antes da gente começar a gravar, dos últimos 10 anos, é isso que tu disse? Bom, Saulo, é o seguinte, eu fiz uma pesquisazinha rapidinha, sabe, só para comparar o desempenho da base. Inclusive, estamos planejando um gasto da base por volta dali de R$ 500.000, algo assim, enfim. Mas eu fiz uma pesquisa só para a gente comparar o investimento, não o investimento, mas o desempenho dentro de campo. Só para a gente saber, das últimas 7 participações do Fortaleza na Copa São Paulo, Fortaleza só passou de fase, adivinhem, uma única vez. E quando passou, foi eliminado na segunda fase, que foi agora em 2019. Se a gente for pegar mais um ano, ou seja, 8 anos, que foi 2013 no caso, foi quando ele chegou mais distante na competição, que foi nas oitavas de final, entende? Aí o torcedor pode falar, mas o Sub-20 não foi campeão da Copa do Nordeste e tal, etc. Mas é tipo assim, a gente tem que ver que investimento da base não é só você investir num jogador, o jogador apresentou o resultado e você já corre para vender. Não, você tem que investir no atleta, você tem que preparar o atleta, porque não adianta nada você conquistar inúmeros títulos na base e você não conseguir, diria, evoluir aquele atleta para poder comercializá-lo no futuro. Um exemplo disso a gente pode falar o jogador Lulinha, por Mas, exemplo, Felipe, que era... Felipe, Ah, uma coisa, geralmente uma coisa tá ligada à outra. Esse time aí que você falou que foi o último que foi longe, acho que foi um que foi eliminado pelo Botafogo e foi pelo São que... Paulo, pelo São Paulo. pelo São Paulo, desculpa. Eliminou o Botafogo e na fase seguinte foi eliminado pelo São Paulo. Foi o time que rendeu pra gente o Edinho, né, Romarinho, Uhum. Valfrido, né, Cebolinha, estava naquele elenco. não Cebolinha, lembro se ele chegou a jogar, né, acho que não. ele estava no banco, Mas ele estava no banco. Mas então, uma coisa está ligada à outra. A gente diz assim, a base tem que revelar jogador e não conquistar resultado. Mas geralmente, cara, acontece quando o time é bom é porque tem muito cara bom. E quando consegue resultado, aí acaba acontecendo a revelação de jogador bom também. Sim, é uma consequência, né? Porque, por exemplo, como eu estava falando aqui, nem sempre títulos representam. Por um exemplo, o jogador Lulinha, que foi um monstro na base e no profissional não rendeu o esperado, né? E jogou até no nosso rival, os anos anteriores. Enfim, uma rápida conclusão disso é que, apesar de haver investimento na base, eu acho que a gente devia planejar com mais carinho, sabe? Porque é só a gente planejando melhor agora no presente que a gente vai poder construir um futuro para depois valorizar o passado, entende? Então, a gente tem que analisar com muita calma. Não é porque o orçamento diz uma coisa que vai acontecer, a gente tem que trabalhar com mais calma, dentro da expectativa, não adianta a gente querer avançar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque é o maior orçamento do Estado, o segundo maior orçamento do Nordeste, que significa que a gente vai ter grandes feitos garantidos, por exemplo. Entendeu? Então, só para trazer rapidinho esse resuminho da base, e a gente tem que também cuidar um pouco melhor das nossas categorias de base, até porque nesse ano a Copa São Paulo a gente viu como foi o desempenho e não agradou. Realmente não agradou. Felipe, só pra gente trazer aqui os números, ó. Em 2019, a gente, no orçamento, vou repetir isso mais uma vez. Vamos saber quanto gastamos na categoria de base de fato, só com o Hum, resultado no balanço, não em abril. Mas no orçamento, nós tínhamos no ano passado um orçamento anual de R$ 300.000 para todo o ano. Se você dividir isso aí por mês, dá R$ 25.000. R$ 25.000 realmente é praticamente nada, né? Para esse ano, 2020, para quem tem esse arquivo que foi divulgado em alguns grupos do WhatsApp, esse arquivo ele tem duas linhas a respeito da categoria de base. Ele tem assim, Folha Administrativa Futebol Amador, que ele tem um valor de 1.104.000, e tem a outra linha, Folha Categoria de Base, que é 504. Essa folha categoria de base, o que, que ela é? Ela tem aí os atletas que você tem, que tem contrato. Ela tem praticamente só os atletas, né? A folha administrativa do amador, ela paga todos os funcionários que o clube tem na categoria de base, do Júlio Manso, que é o nosso atual coordenador, ao
técnico do sub-13, ao preparador de goleiro do sub-13. Cada categoria tem a sua comissão técnica, hoje tem psicólogo, análise de desempenho e tal. Mas por que que essa linha do administração é mais alta do que a folha da categoria de base? Um é 1.100.000 e a outra é 504 mil. Isso foi explicado na reunião do conselho pelo Maurício Guimarães, diretor financeiro do clube. O porquê que tem isso? Porque tem muitos atletas que eles não podem assinar contrato com o clube, né? Porque ele tem ali seus 16 anos, 15 anos e tal. Então o Fortaleza, ele assina a carteira do pai. O pai do atleta vira funcionário do clube para o clube pagar um salário para esse atleta. Então assim, para o clube não perder esse atleta, esse menino de 14 anos que pode se tornar uma joia, ele não ir embora, por exemplo, o Fortaleza é como se o Fortaleza contratasse o pai dessa criança para dentro do clube. E aí, né, deu para entender. Então, por isso que esse número é alto, porque aí também está incluso possíveis salários desses novos atletas do clube, né? Só que quem recebe esse salário são os pais em forma de contratação pelo clube. Para entender. Então, assim, se você somar essas duas linhas, dá 1.600.000 por mês, né? Algo em torno aí de 230 mil reais, mais ou menos. Já teve uma evolução bem considerável de um ano para o outro, né? Só que assim, eu acho que nós queremos fazer um programa sobre a categoria de base, trazer alguém aqui, quem sabe o Júlio Mans, que é um cara super acessível, gente boa, para saber o que é que o Fortaleza projeta para o futuro da sua categoria de base. Nós temos um baita centro de treinamento que o profissional utiliza e um profissional, abre parênteses, comandado por um técnico super chato e exigente. Então, porra, se o nosso profissional tá jogando lá, a categoria de base ela vai receber, eu falei isso mais cedo, vai receber um equipamento maravilhoso para a sua evolução. Então, eu acho que precisa. Nós já temos hoje um profissional que capta jogadores, que fica trazendo atletas de todo o país para cá. Acabamos de trazer o Júlio Manso, um grande profissional do futebol. Já trabalhou no Fortaleza inúmeras vezes, ele já foi até gerente de futebol do clube. A função hoje que é do Papelim, o Júlio já foi essa função 2 ou 3 vezes, até na Série A, o Júlio já foi responsável por essa função. Então eu acho que nós, assim, está um pouco lento essa evolução, né? A gente concorda que está um pouco lento. Já dava para ter tido números mais expressivos, talvez na Copa São Paulo Juniores e tal, porque você lembra, porra, ganhamos agora a Copa do Nordeste, ano retrasado. Como é que esse time foi desfeito, né? São coisas que a torcida não consegue entender. Eu também não consigo entender. Acho que esse é um assunto que renderia um programa inteiro só para ele. E o que tu acha, Thaís, disso? Saulo, só um adendo, justamente. Estava querendo falar um adendo sobre a categoria de base. Eu entrei em contato com o Roberto Gonçalves, né? Ele é o diretor de esportes amadores e olímpicos do Fortaleza. Ele quem administra, digamos assim, ele é o diretor responsável pela base. E entrei em contato com ele, falei da questão do aumento considerável no orçamento e o que é que ele pretendia, no que ele pretendia investir com esse aumento e etc. Ele me falou que, de fato, o Fortaleza ele cresceu em todos os setores e o departamento de formação da base cresceu junto, né? O que é esperado. Ele falou também algumas informações interessantes. Ele disse que a contratação do Júlio Manso já estava previsto no orçamento anterior, só que só foi fechado efetivamente no fim de novembro, até porque o Júlio ele estava empregado, né, em outra equipe e houve toda uma negociação com o profissional, mas que a contratação do Júlio já era uma previsão, já constava numa previsão orçamentária de 2019. Quanto aos focos do investimento da base, ele me falou que são a infraestrutura, né, os alojamentos, vai ser investido nos alojamentos dos meninos, o departamento médico inclui fisioterapia, consultório odontológico, a capacitação dos treinadores das nossas categorias de base, fazendo cursos de treinadores da CBF Academy, né? E as ajudas de custo, porque, como você já comentou, os meninos de 14 anos, abaixo dos 16 anos, né, eles não têm como assinar um contrato profissional, então eles recebem ajudas de custo, que variam, transporte, cesta básica, esse tipo de coisa. Mas um ponto que ele tocou que eu achei interessante foi que esse dinheiro a mais que vai cair no departamento de formação do Fortaleza também vai ser utilizado para aumentar o número de atletas acima de 16 anos com contratos profissionais.
para que a gente não perca mais tantos atletas que podem vir a ajudar o clube, tanto trazendo retorno esportivo como financeiro no futuro, a gente não perder porque não tem como bancá-los e como mantê-los aqui em Fortaleza, né? Ele também falou que... exatamente essa linha que eu falei aí, né, do administrativo, que subiu bastante, porque o clube não quer mais perder. O cara tá aqui no clube treinando, aí chega o Santos, leva o menino. Não, o seu pai vem aqui, assina por você e vai receber salário. Não sei quanto, 2.000, 2.500, sei lá. Mas tem esse orçamento exatamente pra isso. Tô só reforçando o que tu tá falando agora aí. Continua. Exato, e ele só terminou dizendo que também pretende investir os recursos na compra de computadores e câmeras de filmagem para o setor de captação da base, né? A gente já tem um centro de inteligência do profissional que é exemplo, é espetacular e atende completamente às necessidades do Rogério Ceni, que, como você disse, é um cara muito exigente. Então, eu espero que o setor de captação das categorias de base, ela siga uma linha semelhante ao CIFEC, e com esses investimentos eu espero que retorne. Mas assim, só fazendo um apanhado, uma conclusão do que o Felipe falou, do que você também comentou, o Helenilson também pincelou, é que a nossa categoria de base, ela vem de um período muito complicado, né? É um período de 8 anos em que a gente ficou com a conta do chá, como é uma expressão que tu usa muito, Saulinho. Então a gente está começando a tentar se reerguer agora, e aumentar o investimento nesse setor é primordial para que a gente consiga êxitos esportivos e financeiros, repetindo, num futuro próximo, a curto e médio prazo. E longo, principalmente longo, né? Na verdade, a curto prazo é difícil que se tenha, mas retorno a médio e longo prazo, com certeza vai vir se a gente passar a tratar a nossa categoria de base com mais esmero. Eu concordo. Vai, Vinícius, pode Viu, falar. Saulo? Deixa eu só. Eu não sei se vocês lembram, mas ano passado, quando a gente gravou com o presidente Marcelo Paes, foi uma das perguntas que a gente fez para ele, com relação ao orçamento para a categoria de base do ano de 2020, né? Ele até comentou isso, ele disse, cara, a gente passou um tempo, né, esses 8 anos de Série C, a gente passou um tempo onde o dinheiro que entrava, a gente tinha que dedicar ao futebol profissional. A gente tinha que focar desesperadamente para sair daquela situação. E isso fez com que a categoria de base ficasse esquecida, né, podemos dizer assim, entre aspas. E ele falou isso, que tinha um projeto de retomada a partir de agora, de 2020, mas é como a Thaís falou, era um ressurgimento a longo prazo, não dá para ser, vamos reerguer a categoria de base e de um mês para o outro, não tem como, né, tem que começar lá no sub-12, sub-13, sub-10, sei lá, e aí vem até chegar na boquinha do profissional, que é o sub-17, sub-20, ele até explicou isso pra gente, não sei se vocês lembram, na entrevista lá que ele deu no nosso podcast. Sim, eu lembro. E pegando esse teu gancho aí que tu falou, Fortaleza jogou agora há pouco na Holanda, né? Um campeonato lá, com um jogador do Chelsea, Bayern de Munique, Ajax e tal. Então é como o Marcelo Paes sempre fala, esse sub-13 do Fortaleza, de 2019, ele foi, assim, ele não ganhou o Campeonato Cearense. Mas ele foi super vencedor. Ele pegou o clássico, nos clássicos reis e ganhou vários. Só que na final ele levou um empate aos 48 do segundo tempo. O jogador do Ceará empatou 1-1 e o Ceará foi campeão nos pênaltis. E meu amigo, futebol, seja profissional, seja sub-8, o que vale é a taça, né? Então quem tem a taça é o Ceará de 2019. Então, querendo ou não, ficou aquela imagem que a categoria de base, nem o sub-13, que estava sendo tão valorizado, funcionou. Mas o sub-13 realmente ele tem a sua qualidade, é uma categoria, assim, é muito superior o nível do sub-13. Só que o sub-13 está longe de chegar no sub-20, né? Claro que esse sub-13 vai subindo. Esse ano agora, alguns já vão virar sub-14, já vão jogar o sub-15 no caso, né? Já vão ter 14 anos, vão jogar o sub-15 e aí eles vão chegar no sub-20. Mas não dá para esperar 7 anos, né? Até eles chegarem no sub-20. Então é necessário que em cada categoria dessa nós temos uma seleção, um time bem treinado, bem capacitado, com jogadores técnicos e etc, etc, etc. Só que a gente espera que esse orçamento que está sendo projetado ele traga resultados de estrutura, de revelação e também esportivo, porque é bom ser campeão, né? O time que é campeão é o time que é lembrado.
como vocês falaram agora há pouco, o time, a nossa última campanha boa na Copinha foi o time que revelou Romarinho, Edinho, Valfrido, o Max, né? Todos, E por tabela o Cebolinha. por tabela o Cebolinha. Será que é só coincidência, né? O nosso último grande time da Copinha nos rendeu todos esses atletas para o profissional, que até hoje estão dando frutos. E se você lembrar do time do Oswaldo, eu acho que é lá em 2006, 2007, quando jogou a Copinha o Oswaldo, tinha Oswaldo, o goleiro Douglas, o volante Leandro, o volante Rogério, que joga bola pra caramba na base, jogou muito bem no profissional, o Rogério. O Eusébio também, né? O Eusébio, o Pescocinho. Você tinha o Ari. Não, o Ari não. O Wanderson. Acho que era Wanderson. Que era um atacante, um negão forte. O Ari foi com o Bamberg no ano lá. O Ari foi. Tiveram até que voltar logo para jogar o Cearense. O Ari foi o ano anterior. Foi 2 anos anteriores. 2013 o Ari, Bamberg, eu acho. Mas depois também teve a safra do Adailton, do Bambam, Bismarck. Né? Também fizeram boa campanha. 2009, essa safra aí, que era Marlon, Bismarck, Bambam e Adailton. Era um quarteto. Nós metemos 4-1 no Flamengo. Eu lembro, tava o jogo no PC. Tava tendo profissional. Foi 5-4, mano. Foi 5-4, foi um jogão da porra eliminatório lá. 5-4 foi, pensei que tinha sido 4-1. É porque faz tempo, né, pô? Tem uns 12 anos essa história. A gente tava lá no PC assistindo o jogo. Os dois times, tanto do Oswaldo e Cleito, que era o centroavante, era o Cleito, lembra? Oswaldo e Cleito. Sim, exatamente. Eu acho que era Cleito. E o Bambam e Adailton. Eu acho que era Cleito e Wanderson. E o Oswaldo jogava mais de meio, eu acho. Isso. E tanto esse time quanto do Bambam e Adailton eliminaram o Corinthians, todos os dois. Do Corinthians foi nos pênaltis, né? Você lembra? Os dois foram nos pênaltis. Os dois times eliminaram o Corinthians nos pênaltis. Os dois foram nos pênaltis. O Douglas pegou pênalti naquele 2007 ali. Eu lembro disso. Pois então, pra você ver, foi bem no campo, revelou o jogador. É natural. É natural. Como é que você, com todo respeito ao nosso sub-20, que jogou agora a Copinha, quem é desses caras aí que pode chegar no profissional e o Rogério botar pra jogar? Nenhum. Mas vai. Tem o rapaz que é muito bom, o Tião, né? Que é volante, né? Até já jogou com o Rogério já. Né, assim? Cara, eu gostei do Samuel. Também tem o Tião. Já jogou o próximo. Já foi. Clivert também, né? Centroavante, né? Mano, mas aí, querendo ou não, quando não tem o resultado em campo, já fica com um olhar diferente, né? De todo mundo. Fica com estigma, né? Exatamente. Mas, e aí, Thaís? O que é que você tem de grande polêmica pra trazer pra gente ir encerrando essa parte do orçamento? Então, é complicado. A gente ia falar do futebol feminino, né, do Fortaleza, que no orçamento de 2019 não veio previsto, até porque os trabalhos com o futebol feminino só começaram, se eu não me engano, em julho de 2019, então acabou que quando da apresentação do orçamento não houve a inclusão da folha das meninas, mas pelo que eu apurei, as meninas recebiam... A gente, inclusive, até trouxe algumas informações em um dos primeiros programas que eu participei aqui com vocês. As meninas tinham uma folha mensal de R$35 mil, né? Se a gente for ali de julho a dezembro, colocando aí em 5 meses, né? Não chega a ser 6, 5 meses dá R$175 mil foram gastos de folha no futebol feminino. No orçamento de 2020, há uma previsão de R$150 mil de folha do futebol feminino. Só que aí a gente entra em alguns problemas, porque no momento em que eu fui analisar isso, eu também fui sondar como que anda o futebol feminino do Fortaleza, e eu acabei, para minha surpresa, infeliz surpresa, descobrindo algumas informações que eu acho que faz parte da nossa função enquanto voz da torcida, mencionar aqui. Hoje, dia 14 de janeiro de 2020, o Fortaleza não tem time de futebol feminino. Todas as atletas tiveram seus contratos rescindidos no dia 31 de dezembro de 2019, foram receber na semana passada, né, os valores da rescisão, e pelo que eu pude apurar, assim será até pelo menos o meio do ano. Isso traz algumas complicações.
que complicações são essas? O Fortaleza ele não vai jogar o torneio Sub-18, o Campeonato Cearense Sub-18, que no ano de 2019 teve o nome de Torneio de Desenvolvimento do Futebol Feminino. Houve dois cearenses, digamos assim, feminino, organizados pela Federação Cearense de Futebol, e o Campeonato Sub-18, Campeonato Cearense Sub-18, tem esse nome de Torneio de Desenvolvimento. O Fortaleza simplesmente não irá jogar. Equipes como Tianguá, Menina Olímpica, São Gonçalo, Verdes Mares, Ceará, todos esses vão jogar o Sub-18. E o Fortaleza, o maior clube do estado, não vai jogar. O que seria exigido do clube? Uma estrutura mínima, até porque se a gente fizer parcerias com alguns outros times, como o Menino Olímpico, o próprio Menino Olímpica costuma fazer, eles têm a estrutura de campos e etc. E ajuda de custo de R$450 mensais para as passagens das meninas, né? Locomoção. Então, assim, eu achei de fato muito preocupante, porque a gente vai ter que... É um trabalho que começou em 2019 e foi simplesmente descontinuado. E a gente vai ter que ressurgir do zero agora para 2020, o que mostra que, para mim, o Fortaleza só está mantendo o futebol feminino porque é uma obrigação para quem está na Série A, né? A gente está na Série A... Para mim isso é muito claro, Thaís. Claríssimo. Isso é muito claro. E leva a gente para pensar, a gente está na Série A, mas a gente não está se comportando como se a ela pertencêssemos. Estamos na Série A e precisamos nos comportar como se a ela pertencêssemos. Clubes como São Paulo, Corinthians, o próprio Bahia. O Bahia estava anunciando esses dias, o Santos, né, as Sereias da Vila. O Bahia estava anunciando esses dias uma contratação de peso para o time feminino deles, entendeu? Na página principal. É muito complicado quando você vê uma certa demagogia, porque o que acontece? Um dia desse, se eu não me engano, dia 24 de dezembro, houve toda aquela coisa do rival querer zoar a gente porque a imprensa argentina estava chamando o Fortaleza de Cinderela, e o marketing fez uma história muito legal com uma menina que quer ser jogadora de futebol, chamou a Elisete, que é uma jogadora torcedora do Fortaleza, não é mais jogadora do Fortaleza porque teve seu contrato rescindido, né? Inclusive 6 dias depois da publicação daquela campanha de marketing. E aí fez uma coisa linda, como se o clube agisse para valorizar o seu futebol feminino. É uma incoerência e uma demagogia. E também, né? Porque os outros... E também é também é uma incoerência, porque assim, o Ceará foi campeão cearense, né? Esse ano, ganhou os 2 turnos em cima do Fortaleza. Eu não vi uma foto no Instagram falando que ia ter o jogo. Vai ter o jogo. Nenhuma! Vai ter o jogo amanhã, 4 da tarde, no PV. Entrada 1 quilo de alimento, entrada de graça, R$10, não sei o quê. Nenhuma. E assim, para não ser injusta, o Fortaleza tem um outro perfil que ninguém conhece, tá? Eu demorei muito para conseguir encontrar, mas o Fortaleza tem um outro perfil que ele destina aos esportes amadores dele. E é nesse perfil que, com muita deficiência, eles publicam e transmitem as informações que precisam sobre o futebol feminino. Só que nem nas finais eles publicavam na hora, ou que estava tendo transmissão pelo YouTube, porque a federação transmitia pelo YouTube, nada nesse sentido, entendeu? Uma coisa gravíssima que eu descobri. Eu entrei em contato com o diretor, o Roberto Gonçalves, que foi, enfim, o mesmo diretor que me deu as informações da categoria de base, perguntei por que havia se rescindido com todas as meninas, e basicamente ele me disse que, como eles não tinham fechado o patrocínio com o futebol feminino, eles ainda estão... Na verdade, eu questionei sobre a diminuição do valor, né? Do valor, porque a previsão desse ano é de R$12,5 mil a folha inteira por mês. E no ano passado era 35%. Eu perguntei por que essa queda de quase 65%. Aí ele explicou que era porque ainda não se fechou com um patrocinador para o futebol feminino. Só que não vai fechar também, né? Porque eles não dão visibilidade às meninas. Que patrocinador vai aparecer agora
um patrocinador bom que possa dar um aporte financeiro interessante, vai aparecer se as meninas não têm visibilidade sequer na página oficial do clube. Aí eu perguntei por que foram rescindidos esses contratos, e ele me falou que, como as competições só começam no segundo semestre do futebol adulto, né? Do futebol adulto, do feminino adulto, só começa no segundo semestre, e eles não tinham fechado esse patrocínio master, não tinha sentido ficar pagando salário se não tem competição. Só que tem competição, cara. Era só chamar as meninas do Sub-18 sequer precisam receber salários, bastava uma ajuda de custo, entendeu? Eu vejo como uma certa má vontade, é isso que a gente está falando, é como se estou cumprindo tabela, literalmente cumprindo tabela, a gente vai deixar de disputar um campeonato cearense Sub-12 feminino, quando o nosso rival, que está muito na nossa frente em termos de futebol feminino aqui no estado, vai disputar, e a gente abriu mão disso. E aí vem o mais grave, a Série A2, que é como se fosse a segunda divisão, a Série B do futebol feminino. Quem vai para a Série B são os 4 que caem para a Série A2, são os 4 que caem da Série A, mais 27 clubes que venceram os campeonatos estaduais, no caso o Ceará, representando o nosso estado, e 5 clubes com os melhores colocados no ranking nacional de clubes da CBF do masculino. A gente conseguiu a 5ª vaga, certo? Nós conseguimos a 5ª vaga. Por algum problema, por quê? Porque um dos times que caiu foi o Foz Cataratas Atlético, que é uma parceria do Foz com o Atlético. Eles estão querendo encerrar essa parceria e querem ter direito a ser 2 times diferentes na Série A2. Mas isso seria perfeitamente resolvido com um jogo político, uma luta política da Federação Cearense, que, pelo que eu apurei, já está disposta a fazer. Só falta o Fortaleza manifestar o seu interesse de entrar na Série A2. A Série A2 que começa agora dia 15 de março, vai até julho, né? Ia ser uma visibilidade gigantesca para o nosso futebol feminino. Com certeza nos ajudaria até a fechar com esse patrocinador que o clube espera, entendeu? Então, eu fiquei realmente muito chateada, muito decepcionada, porque eu acho que está faltando uma iniciativa, uma boa vontade de botar para frente o futebol feminino do Fortaleza. Todas as jogadoras rescindidas, só começando a treinar no meio do ano, vai levar outro pau no estadual. Vão apanhar de novo, porque até lá tem gente jogando. O Ceará não rescindiu por ninguém, o Ceará está mantendo o seu time feminino. Vai disputar o Sub-18, vai disputar a Série A2, vai chegar no Campeonato Cearense feminino adulto no segundo semestre embalado, com ritmo de jogo, com entrosamento absurdo, e a gente o quê? Vai começar do zero de novo, porque falta priorizar isso. A frase que eu queria deixar é que a gente não pode se entregar à incoerência, à demagogia, não adianta nada querer fazer campanha de marketing valorizando o papel da mulher no futebol, se o clube, nas suas práticas esportivas, não está fazendo o mesmo. Tentem, pelo amor de Deus, tornar... Aí vem aquele argumento, você vai no estádio assistir futebol feminino? Tentem tornar o futebol feminino atrativo. A Copa do Mundo do ano passado veio para isso, né? Qualifiquem o elenco, publiquem as atividades na página principal do clube, coloquem os jogos para antes ou depois dos jogos do masculino. O Fortaleza ele tem como tornar o futebol feminino um produto mais atrativo, né? E, enfim, é essa coisa. A gente está na Série A, mas a gente precisa se comportar como se a Série A pertencêssemos. Infelizmente, a realidade é essa. E a mensagem que eu deixo para quem está ouvindo é que entrem em contato com a ouvidoria do clube, entrem nas redes sociais e peçam que o Fortaleza tenha a iniciativa de tentar disputar essa Série A2, que a gente está deixando passar a oportunidade na nossa frente, sem que ninguém faça nada, abrindo mão de uma visibilidade importante para as meninas. Imagina só as nossas meninas jogando a Série A2, entendeu? Então, jogos com transmissão no Sport TV, né? Exato, é uma visibilidade absurda e a gente está abrindo mão disso por nada, por falta de interesse, por falta de iniciativa. Então vamos pressionar, porque no fim das contas o que parece é que essas meninas não têm a ninguém, talvez só a nós, torcedores, para colocar isso para frente. Perfeito, Thaís. Ótima fala. Parabéns pelo seu posicionamento bastante duro e real. Necessário, né? Necessário. A Necessário. palavra que eu queria dizer era necessário.
necessário para esse momento, que eu sinto que é como você falou, entendeu? É um negócio assim pra, como dizia, né? Pra inglês ver aqui. Tô aqui, vou fazer porque tem que ter, porque agora é obrigado ter, então aí quando for em julho a gente monta aqui um time pra brigar o Cearense, pra perder de novo, mas pelo menos eu tô tendo aqui, cumprindo com as minhas obrigações. E eu acho que o Fortaleza ele é muito grande para ele apenas cumprir com as suas obrigações, né? Fortaleza tem um papel enorme na sociedade. O exemplo que você citou da Cinderela foi perfeito, porque pareceu assim, trouxe a Cinderela só pra fazer mídia, né? Mostre na prática mesmo, né? Mas que bom que você trouxe esse assunto, muito forte, né? E necessário. E pra gente largar o orçamento, acho que ficou bem entendido. Passamos aqui por alguns pontos, não dá pra falar de todos, né? Porque só de linhas aqui do orçamento são mais de 30 linhas. Se a gente fosse ver todas, ficaria muito cansativo. Tentamos debater os principais pontos, mas fica claro aí que Fortaleza tem um início de ano difícil, porque o orçamento não chegou, né? Esse dinheiro não está aqui ainda, mas vamos conquistando esse valor, essa projeção, vamos faturando e botando no bolso esse dinheiro ao longo do ano. Para encerrar, Thaís, tu também tem algumas informações a respeito de contratações, né? Bem rápido, o programa já estourou aqui o tempo. A atualização aí de Marcinho, David e outras informações que você, como você falou, o nosso padrinho já sabe, já conseguiu essa informação antes de todo mundo. E você vai trazer agora pra gente ouvir aqui. Fala aí. Exatamente, Saulinho. O nosso grupo de padrinhos já está discutindo essas novidades há algum tempo, mas vamos às atualizações. Não são tantas, vamos lá atualizar o que já está rolando por aí, né? De fato, o Fortaleza ele resolveu aguardar pelo Luiz Henrique, o meia do Flamengo. O Luiz Henrique vai jogar o primeiro turno do Carioca, se eu não me engano o nome é a Taça Guanabara, né? E vai vir para o Fortaleza. Inclusive, rolou um jogo treino na semana passada do Flamengo, do time que vai disputar o Carioca, se eu não me engano é o Sub-23, contra o Boa Vista, foi um amistoso, um jogo treino, né? E o próprio Luiz Henrique deu uma assistência que chamou a atenção da torcida do Flamengo. Então, eu acho que, de fato, é uma contratação que tem tudo para ser promissora. Quanto ao Marcinho, não mudou muita coisa desde o último programa que a gente lançou aqui. Tá tudo certo entre ele e o Fortaleza, só falta a liberação do clube chinês, que pode ocorrer a qualquer momento. Tem gente aí na internet querendo cravar que já fechou, que já tá vindo, mas pode acontecer a qualquer momento, mas está pendente essa questão burocrática junto ao clube chinês. Mas, assim, as grandes novidades foram quanto ao David e ao terceiro atacante, digamos assim, que o Fortaleza estaria em busca no mercado. O David, ele tá acertado, mas ele só deve vir em fevereiro. Ele tá com um processo contra o Cruzeiro. Eu imagino que o Cruzeiro vai querer renegociar isso, vai querer tentar uma rescisão amigável em troca da retirada da ação. É o que o Cruzeiro tem feito com alguns atletas, né? E tem a questão do terceiro atacante, que o Fortaleza falou que queria contratar 3 atacantes. A gente já tem os nomes do Marcinho e do David. Quem seria esse terceiro atacante? Pelo que eu pude sondar, pelo que eu pude apurar, o Fortaleza está conversando com um atacante colombiano. Vai vir um atacante colombiano? Não, a Thaís não está dizendo isso. A Thaís está dizendo que o Fortaleza está conversando com um atacante colombiano. Eu não consegui o nome dele, mas foi o máximo que eu pude apurar dessa que é a maior incógnita até agora em termos de contratação, né? Quem seria esse terceiro atacante? Então, se pronto. Morreu Maria Preá, né? Já estávamos o horário. Queria trazer Saulinho, só para outra novidade que eu esqueci de falar, Thaís, é da Live FC, né? Se você tá ouvindo a gente até aqui, o Fortaleza, olha só, é importante o Fortaleza ser bem ranqueado na Live FC. O que é a Live FC? A Live FC é como se fosse a Netflix da Copa do Nordeste. Você faz o cadastro lá e você assiste o jogo na internet, online, na televisão, no computador, no celular, no tablet, onde você estiver, você assiste o jogo do Fortaleza na Copa do Nordeste ou qualquer outro jogo da Copa do Nordeste. Quando você faz o cadastro lá, bota seu nome e tal, você tem que marcar o Fortaleza como seu time. Porque o Fortaleza, no final do campeonato, ele vai receber uma parte desse dinheiro que você está pagando. Então, você paga R$ 20, R$19,99, e o Fortaleza, no final do campeonato, vai ganhar uma parte desse dinheiro. Então, se você, quanto mais torcedores fizerem seu cadastro, o Fortaleza vai ficar mais bem ranqueado
consequentemente vai ganhar mais no final. Só que sim, Sal, e daí? Qual é a novidade? A novidade é, você que é nosso ouvinte ou não, porque se você for ouvinte de outro time, você pode também usar o nosso código. Nós temos um código que dá o direito a 25% de desconto nas próximas 2 mensalidades. Então eu vou te dar uma dica. Não faça hoje não. Porque se a Copa do Nordeste começa dia 25, você faz dia 25. No dia 25 você faz o cadastro. Porque você tem 2 meses, né, de desconto de 25%. Então você vai ter a primeira parcela 25 de janeiro, você paga com 25% de desconto. A de fevereiro, 25% de desconto. E aí a partir de março é que você pagaria o A valor. partir de 25 de março, né? 25 de março é que você pagaria o valor integral de R$ 29,90. E qual é o código? Glória e Tradição 25. Tudo junto. No caso é Glória e Tradicão, né? Sem o C cedilha e sem o tio, 25 no final. E aí automaticamente você já garantiu ali 25% de desconto. Ou seja, você só vai pagar R$ 15. Uma economia de R$ 5 para você, nosso ouvinte, ou não, se você não escuta a gente, se você não torce Fortaleza, mas você quer acompanhar a Copa do Nordeste pela Live FC, você tem esse código aí para utilizar e usufruir do campeonato durante toda a competição. Que o Fortaleza, se Deus quiser, avance a primeira fase, a segunda e chegue até a final, quem sabe, né? O que Se mais, Deus Thaís? quiser. Saulinho, só um adendo. Como que vocês. É melhor que vocês acessem e assinem o Live FC pelos nossos links. Para quem tem a gente no Twitter, o link, o nosso tweet está fixado lá, então vocês podem acessar pelo link que a gente coloca no tweet fixado, ou mesmo pelo link na nossa bio do Instagram ou do Twitter. Tem um link na nossa bio com várias opções lá, e uma das opções é assine o Live FC e ajude o Fortaleza. O Fortaleza está em 6º lugar, um pouquinho atrás do Santa Cruz, dá para a gente passar do Santa Cruz. Então vamos lá assinar que essa Copa do Nordeste, se Deus quiser, vem de novo para nós. Isso. E essa dica aí, para deixar de assinar só depois, hoje nós estamos em quinto lugar, né, Thaís? Atrás do Santa Cruz, né? Tu acabou de Não, a gente falar. está em 6º, atrás Sexto. do Santa Cruz. Certo, estamos em sexto. Só que assim, eu tenho certeza que quando começar a Copa do Nordeste, não ficar ali no G3 ali, entendeu? Ou no top 2 ali. Bahia e Sport, vamos estar nessa briga aí com eles. A torcida do Fortaleza é sabida. Porque, meu amigo, pra que o cara assinou a Live FC no início do ano? Pra quê? Se não vai ter jogo agora. Pra que vai estar pagando? Ser besta. O cabo que tá Fortaleza é sabido. Ele não vai fazer agora. Ele vai fazer um dia antes do jogo, entendeu? Quando for ali, lá pro metade de fevereiro, nós estamos em segundo nesse ranking velho aí. Nesse ranking vai cabaço aí. Beleza? Então é isso. Vamos encerrando por aqui. O programa foi um pouco mais longo do que a gente imaginava, mas tentamos ser bem completos, ser um debate legal. Elenilson Dantas, considerações finais. Tranquilo, cara. É só mandar um abraço pra galera aí. 2020 começando de verdade, né? Daqui a pouco a gente entra em campo. Eu posso dar o meu merchan aqui? Posso Pode, fazer o claro, meu. claro. Pronto, o pessoal que gosta de ouvir também, às vezes tem uns que gostam de ler, então dá uma acessadinha lá no site do Povo, tem o blog do Leão lá no www.povo.com.br/esportes. Aí a gente tem de vez em quando tem uma palhinha por escrito lá também. A gente tá de férias, mas a gente tá já voltando. Show de bola. E você, FT. Rapaz, eu falei aqui agora, Vinícius. Considerações finais. Quem era do Orkut lembra, né? Tinha lá o professor Aníbal, que continua no Sim, Twitter, claro. mas ele sempre fazia as considerações finais de um jogo, né? Era bem interessante isso aí. E você, FT Miranda, o que é que você destaca de final aí pra gente? Fala, Saulo. FT Miranda. É o seguinte, cara. Vou pegar na onda aí pegar na onda do Elenilson e vou também fazer meu merchanzinho aqui. Para você que também gosta de futebol em geral e etc. Assuntos que envolvem o melhor esporte do planeta. Também acesse aí o meu canal no YouTube, cara. youtube.com.br ftmiranda. Com certeza você vai gostar. Também tem conteúdo de Fortaleza lá. Sobre o assunto que a gente falou aqui, é aquele negócio que eu falei no início, né? São números animadores, mas vamos analisar com cautela, que com o resultado dentro de campo, a gente vai poder trabalhar melhor fora dele. Também gostaria de agradecer a Thaís pelo que ela falou do futebol feminino. Poxa, eu confesso que realmente eu não sabia.
E eu tô surpreso com a situação. E eu quero muito que o futebol feminino do Fortaleza evolua. Não só do Fortaleza, aliás, do estado do Ceará. Eu acho que eu diria acho que é a parte do futebol onde eu torço para todo mundo se dar bem, cara. Eu não consigo torcer contra, sabe? É necessário. Todo mundo tem que crescer junto para poder a gente ter um futebol feminino mais forte, ter uma liga no Brasil que consiga movimentar, assim, além de tudo, dinheiro bastante, porque as jogadoras precisam ser valorizadas. Enfim, eu, fiquei surpreso e espero que a situação melhore, sinceramente. E também queria dizer que eu adorei o programa. E um abraço pro pessoal do Twitter, principalmente o Herbert, que novamente fazendo montagens do Trem Bala. Eu queria parabenizar ele, porque basta fazer um pedido, a autorização, ele faz uma montagem lá maluca. Então, mandar esse abraço aí pra ele, porque o cara merece. Perfeito. E para encerrar, Thaís, antes de passar para você, queria agradecer aos nossos conselheiros, né, do Glória e Tradição. Como nós criamos aí o sistema de apadrinhamento, de financiamento coletivo, nós temos uma categoria de conselheiros que eles nos ajudam com ideias, construir pautas, nos ajudar com problemas. E nós temos são 10 vagas para conselheiros, já temos 4 vagas preenchidas. Então vai um agradecimento ao Lucas Meireles, Luciano Bonfim, Jonab Fernandes e Avison de Castro. Obrigado, pessoal, por vocês confiarem na gente e querer crescer com a gente aqui como projeto. Vai o nosso agradecimento para vocês. Thaís, encerra o programa. Faça as honras. Olha aí. É isso, gente. Também achei que o programa foi muito bom. Eu vinha hoje a tarde inteira com isso na cabeça, querendo falar, um pouco estressada, e que bom que a gente tem esse espaço e que a nação toda pode ouvir a gente. Muito obrigada, cara. Sério, estar aqui com vocês é sempre um deleite, é sempre um deleite. Muito obrigada para todos vocês que estão ouvindo e que escutaram até aqui. E é isso, bora Leão. Saudações tricolores. Show de bola. Saudações de Colômbia, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau. Goodbye. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Nunca irei te abandonar, sempre estarei aqui, vibrando por ti. Fortaleza, eterno amor, temos glória e tradição. Bate forte o meu coração, sempre estarei aqui. Fortaleza, não importa onde estarei, para sempre te amarei. Sempre estarei aqui, Fortaleza. Você é minha paixão, nunca irei te abandonar, sempre estarei aqui, vibrando por ti. Fortaleza, eterno amor, temos glória e tradição. Bate forte o meu coração, sempre estarei aqui, Fortaleza. Não importa onde estarei, para sempre te amarei. Sempre estarei aqui, Fortaleza. Você é a minha razão, você é a minha paixão, meu amado tricolor. Sempre estarei aqui,
bate o meu coração. Sempre estarei aqui, Fortaleza. Não importa onde estarei, para sempre te amarei. Sempre estarei aqui, Fortaleza.